Fabiana, neste domingo nós temos aí uma reunião muito importante que vai discutir muitos assuntos em destaque aqui por esse trabalho que vocês fazem na cidade, né? Explica um pouquinho pra gente como é que vai ser isso. Bom, no domingo nós vamos ter um grupo de estudos, na verdade, de algumas mães que entraram em contato com a gente, que elas querem discutir algumas questões voltadas às questões escolares, a comportamentos dos filhos delas, né? Crianças autistas, crianças com transtornos de déficit de atenção, com dislexia. E aí a gente resolveu, né, nos juntarmos nessa tarde de domingo, que vai acontecer na FECOP, ali no centro, na antiga UEMP, na FAFCentro, né? E a gente, das 15 horas às 17 horas, nós vamos estar lá para estar conversando um pouquinho, estudando um pouquinho sobre tudo a respeito desses transtornos que tanto aflige tantas famílias por aí, né? É importante também conversar com os pais, né, Fabiana? Com certeza. A educação dos pais é um dos fatores primordiais para que eles entendam o que é o transtorno, entendam quais são os comportamentos do transtorno, quais são os comportamentos da criança, porque antes de ser uma criança autista, por exemplo, com o diagnóstico TEA, ela é uma criança e ela tem comportamentos de criança, birras, tem vontades, tem frustrações, que não tem nada a ver com o transtorno em si, né? Então, às vezes é muito importante a gente sentar, estudar as legislações, estudar os comportamentos, para então estar ajudando essas mães a entenderem um pouquinho mais sobre o filho delas, né? E a gente e eu e a Elisa, na verdade, nos juntamos para meio que desafogar e desacelerar e acalmar o coração dessas mãezinhas que estão tão aflitas em relação aos comportamentos dos filhos, às necessidades educacionais que eles têm, que eles apresentam. Os pais conseguem entender bem isso, Fabiana? Como é que é para conversar com os pais sobre isso? Eu vejo muita dificuldade depois que eles recebem o diagnóstico, eles acabam mergulhando um pouquinho nisso, mas eu também encontro bastante pais que não sabem nem o que é o diagnóstico do filho, porque muitas vezes o médico nem teve tempo de explicar e acabam pegando fragmentos da internet sem tentar compreender a fundo o que é. Né? E aí isso vai dificultando o processo do educar a criança, né? Do facilitar ou dificultar determinadas ações, né? E auxiliá-los na vida, né? De uma maneira em geral. Os pais hoje têm uma compreensão melhor ou ainda existe aquele preconceito, aquele receio para entender sobre esses transtornos, Fabiana? Hoje eu acredito que a aceitação é um pouco mais fácil. Mas a grande dúvida deles é o que eu faço agora, depois do diagnóstico. Essa é a maior dificuldade deles, né? Então, aceitar o meu filho, coisa que antigamente isso não acontecia, né? Então, assim, você pega, né, alguns anos atrás, recebia o diagnóstico de síndrome de Down, você escondia a criança praticamente dentro de casa, essa criança ficava ali sem educação, ficava só no âmbito familiar, né? E hoje não é mais assim, né? Hoje eles estão vivendo na sociedade, literalmente. Então a gente, quanto ser humano, precisa entender que ele é um ser humano e que ele precisa estar no lugar que ele quer estar junto com a família dele. Né? Se ele tem um transtorno ou não, nós precisamos entender que a gente tem que respeitar pessoas, seja com transtorno ou seja sem o transtorno. Fabiana, tudo isso vai ser discutido nesse domingo. Sim, nós vamos estar discutindo. Na verdade, a proposta é, nesse primeiro momento, entender um pouquinho as necessidades educacionais dessas crianças, né? O que elas querem, o que os pais podem exigir da escola ou não, o que a legislação diz. Na verdade, é um grupo de estudo mesmo voltado a isso. Mas vai culminar, sim, por exemplo, em grupos de terapia das mães, né? Então nós temos psicólogos envolvidos, nós temos psicanalistas envolvidos que vão estar lá neste evento, neste dia, para estar auxiliando, porque a mãe também precisa de cuidados e terapias, né? A família também, quando recebe o diagnóstico, precisa emocionalmente digerir tudo aquilo, entender e compreender quais são os reais motivos. Às vezes ficam se questionando e se culpando, o que eu fiz, né? E as coisas não funcionam bem assim, né? Então a gente também precisa acolher o emocional desses pais, que também estão passando por uma grande dificuldade, principalmente, né, quando a gente fala de casais, né? Então nós temos 78% das separações de pais, né? Os pais abandonam a família e deixam a responsabilidade 90% para as mães,
né? Então, assim, esse é um comportamento antigo que ainda se repete hoje, né? O último artigo que eu li, a cada 36 crianças que nascem hoje, uma é autista, né? E nós temos outros que vão trazer outros transtornos também, né? Transtornos de impulsividade, hiperatividade, transtorno de dificuldade de aprendizado em si, né? Então, eu sempre digo que aprender, eu aprendo desde que eu nasci, né? Então, esse aprender vai culminar nessa dificuldade. Então, se eu tenho uma dificuldade de leitura, uma dificuldade de escrita, uma dificuldade com a matemática, isso vai me frustrar, isso vai me dificultar, tanto na escola quanto fora dela. Porque se eu tenho dificuldade na matemática, até para receber um troco, conferir um troco, eu vou ter dificuldades. Então, a gente precisa estar trabalhando a conscientização dos pais, para que os pais entendam de fato o que são os transtornos, quais são as dificuldades dessas crianças, e da importância do suporte, né, das políticas públicas, do suporte das terapias, do suporte dos profissionais que vão acolher essa criança e esse adulto também, porque nós temos muitos adultos que não foram diagnosticados na infância e que hoje, né, eles são diagnosticados, receberam um diagnóstico tardio e precisam de vários acompanhamentos, né, para aceitar também o seu diagnóstico. Muitos falam assim, nossa, agora entendi porque eu tinha esse comportamento. Mas muitos não são assim. Então, por isso que demanda psicologia, demanda psicanalistas, demandam terapias em geral, certo? Beth, fica o convite, então, especial para todos aí, neste domingo, comparecer aqui no Centrinho, né? Exatamente. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz, muito honrado de receber, né, de ter essa parceria com a Fabi, para fazer parte do nosso grupo, né, Fabi, né, que deu muita repercussão, graças a Deus. Nossa, a gente pensava que ia ter poucas mães, mas graças a Deus tem bastante mães. A gente agradece muito de coração, que é para levar conhecimento, é para a sanidade mental dessas mães, é para a gente surtar menos, vamos dizer. Não, mas é brincadeirinha. Mas a gente tá combinado, então, no domingo, às 15 horas, ali no auditório da FECOP, das 3 às 17 horas, né? Então, estão todos convidados, gente. Vamos lá pra gente ouvir bastante. A gente precisa disso, a gente como mãe, a gente precisa, que a gente que tem um em casa sabe bem dizer o que é, não é fácil. Então, assim, eu não sei falar muito igual a Fabi, gente. Vocês me desculpem, mas tô falando as palavras no meu coração. Então é isso. Então venha domingo com a gente aí, vai ser bem bacana, a gente vai conversar bastante, vai dar bastante risada e a gente vai aprender muito, se Deus quiser.